Olá, bem-vindos a mais um programa A Arte da Guerra. Para desta vez começarmos por pedir ao embaixador Seixas da Costa, que como sempre está connosco, para nos falar um pouco da atualidade política nos Estados Unidos, marcada por uma série de acontecimentos, desde logo o discurso da nação de Joe Biden, onde aparentemente o Presidente da República, o Presidente da Federação, quis manter bem desperta a possibilidade de concorrer às eleições de 2024, numa altura em que sabemos que os dados das sondagens não lhe são muito favoráveis, mas também numa altura em que a semana ficou marcada pela questão dos balões espiões da China, que alguns terão confundido com naves extraterrestres, um assunto aparentemente muito caro aos norte-americanos, e também a semana também ficou marcada pela presença de Lula da Silva nos Estados Unidos. Quer-nos falar um pouco destes temas, embaixador? Com todo o gosto. Joe Biden, as coisas não têm corrido mal para Joe Biden. Convém dizer isto desde o princípio. Aquilo que é a performance, que já vem, aliás, das eleições de novembro, em que aquilo que se previa ser um grande desastre para Joe Biden acabou por não ser, muito ajudado por Donald Trump, que apoiou alguns candidatos republicanos e com isso acabou por tirar a possibilidade a outros candidatos republicanos, eu diria, mais normais, de serem eleitos. Portanto, o Partido Democrata não saiu mal, Joe Biden não saiu mal, e além disso, em matéria de política económica, que é o que interessa para os Estados Unidos, e já falaremos disso, as coisas não têm corrido mal. E Joe Biden tem dado, digamos, sinais, mesmo que alguns sejam de natureza quase populista, em matéria, por exemplo, de defesa daquilo que é americano e da produção americana, Joe Biden quase que não se distingue de Donald Trump na Exatamente. proteção do Buy American, do compra americano e faça americano. Joe Biden deu um conjunto de sinais de que está a proteger o país. Mas o presidente americano é eleito para proteger os americanos, não é eleito para nos proteger a nós, embora às vezes nos proteja também. Mas, portanto, os sinais que são dados inclusivamente, eu diria, em detrimento da própria União Europeia. Aquilo que foi o conjunto de medidas anunciadas já há uns meses por Joe Biden no sentido de proteger a economia americana, de substituir as importações, de procurar garantir uma certa reanimação na produção industrial americana, funciona naturalmente contra aqueles países, e não é só a China, é também a Europa, que tradicionalmente têm os Estados Unidos como uma área para a exportação dos seus produtos. E, por exemplo, na indústria automóvel, claramente, tudo aquilo que Joe Biden tem vindo a anunciar funciona contra os interesses das empresas europeias. E de tal maneira, isso foi assim, que a própria Comissão Europeia começou também a criar um conjunto de medidas, de certa maneira, marcadas por algum protecionismo, por algum nacionalismo, se é possível utilizar a expressão no quadro da União Europeia, de proteção daquilo que é europeu. Dir-se-á, mas enfim, é o normal, cada um defenda aquilo que é seu. É e não é. Isto é, nós partimos de um tempo em que parecia que a globalização e a abertura dos mercados era a solução para tudo, para estarmos agora numa espécie de retração relativamente a esse movimento. Retração é que, no fundo, funciona contra o aumento do comércio internacional e funciona contra a globalização. E, portanto, estamos numa fase que alguns chamam de desglobalização. E Joe Biden, nessa matéria, protege os interesses americanos, a Europa protegerá os seus. Joe Biden, como disse, não tem tido uma má performance, as sondagens internas não lhe são más. Isso terá levado o presidente americano a dar sinais neste discurso ao Estado da Nação, que é um discurso completamente voltado para dentro. As referências exteriores à China e mesmo à Europa são perfeitamente, e à questão da Ucrânia, são perfeitamente marginais. Joe Biden faz um discurso para dentro, faz um discurso para convencer os americanos. E nesse discurso, como o António bem notou, não há nenhum sinal de que Joe Biden não esteja disponível para ser candidato daqui a 2 anos. Se nós podemos perguntar se a idade de Joe Biden não recomendaria talvez alguma prudência. Pois, mas como me lembrava ontem um amigo americano com quem eu falava, Bernie Sanders,
que continua a ser a figura da ala esquerda dos democratas na debate, é mais velho que Joe Biden. E, portanto, neste momento, o tempo está para os mais velhos, o que, aliás, no meu caso pessoal, significa algo positivo. E, portanto, o Joe Biden está a apontar para aí, não aparece, como, aliás, é perfeitamente normal, nenhuma figura no campo democrático que lhe possa suceder. Já se percebeu que Kamala Harris não tem a mais pequena possibilidade de arrastar atrás de si o campo democrático e, portanto, a única solução seria Joe Biden, no final, quase em cima da hora, dizer não, eu afinal não posso, e se calhar alguém deveria concorrer para estar mais vivo, digamos, nos próximos tempos. Alguns dizem Joe Biden não faz isto já, porque senão ficaria uma espécie de lame duck, como se chamam os americanos, com um pato metido na lama, isto é, sem funcionalidade nenhuma. Outros dizem que se calhar Joe Biden devia fazer isso agora, porque pode dizer eu agora vou estar até ao fim do mandato a fazer o que devo fazer, sem me preocupar com a reeleição, e logo se verá quem é que virá. Não sei. A questão é que também tem a ver com o outro lado, isto é, quem é que aparece do lado republicano e se uma espécie de vazio criado por Joe Biden agora relativamente à sua própria recandidatura não criaria uma possibilidade aos democratas, aos republicanos de apresentarem já alguém. E de alguma maneira fragiliza também, peço desculpa por interromper, de alguma forma essa indefinição de Joe Biden acaba por fragilizar o seu próprio partido, uma vez que, na eventualidade de alguém ter que o substituir, como candidato à presidência da Federação, vai ter, pode vir a ter muito pouco tempo para dar a conhecer e para passar a sua mensagem. E se o candidato republicano for forte, e portanto há três candidatos republicanos praticamente, que é, no fundo continua a ser Donald Trump, continua a ser DeSantis, o candidato da Flórida, e Nikki Haley, que agora aparece com muita força, que era a antiga embaixadora nomeada por Trump para as Nações Unidas. E também Pence, o vice-presidente de Trump, que também já anunciou a sua candidatura. Veremos o que é que isto dá. Trump, no plano internacional, não deu estas 2 semanas, grandes sinais, além do apoio normal à situação da Ucrânia, e manifestamente, claramente, os americanos apostam no rearmamento, na manutenção do armamento à Ucrânia, embora passem sinais de que é a Europa que tem que fazer um esforço bastante sobre isso. Recebeu Lula da Silva, e esse ponto é importante. Lula da Silva está numa fase, digamos, de reganhar algum estatuto internacional. Estamos a falar do Lula 3, houve o Lula 1, houve o Lula 2, este é o Lula 3, e o grande problema que se punha ali era na relação com os americanos. Vamos ser claros, estando a Europa no estado em que está, a relação do Lula com a Europa é importante, mas o que é importante é a relação do Lula com os Estados Unidos. E Lula nos Estados Unidos disse aquilo que era óbvio relativamente à questão da Amazónia, à questão climática, em que há uma grande perspectiva positiva relativamente a Lula, no sentido de reverter aquilo que era a atitude tida por irresponsável por parte de Bolsonaro relativamente a estas questões climáticas e amazónicas, etc. Mas Lula teve aí um terreno onde se move com alguma dificuldade, que é a questão da Ucrânia. E Lula disse que era preciso fazer uma coligação de países neutrais que pudesse fazer a negociação com a Ucrânia. Isto entrou por um ouvido de Joe Biden, saiu pelo outro. Não é uma questão que os americanos estejam dispostos a analisar por essa via. Esta semana também é marcada nos Estados Unidos por duas coisas. Em primeiro lugar, um famoso balão chinês que apareceu sobre os Estados Unidos e que os americanos decidiram abater a partir de uma certa altura. Estamos a falar de um balão, não é? A gente pensa num balãozinho. Não, o balão tem 60 metros de altura. E a parte de baixo do balão, a estrutura, digamos, os mecanismos, tem o tamanho de 2 autocarros. Bom, esse balão andou pelos Estados Unidos, os chineses dizem que era um balão meteorológico, os americanos dizem que era um balão para espionagem, portanto, decidiram abater o balão e agora estão a analisar o balão. Os chineses ficaram furiosos e anunciaram que também têm balões americanos lá. Os americanos dizem que não houve balões, que não há balões sobre a China. Então, portanto, andamos no balão gate neste momento nos Estados Unidos. Por outro lado, apareceram, e isso deu agora um alento magnífico àqueles que são adeptos das teorias das conspirações e da visita dos marcianos, apareceram outros objetos que os Estados Unidos decidiram abater, objetos voadores, alguns a 12 mil metros de altura. 12 mil metros é o que anda normalmente um avião, mas outros a 6 mil metros de altura. E os Estados Unidos dizem que abateram isto porque isso, aliás, causava potenciais problemas à própria circulação aérea. E esses
e não conta um rato daquilo que eles abateram, o que dá para as teorias da conspiração uma coisa magnífica. Portanto, estamos com discos voadores e coisas do género. Portanto, estamos aqui para saber o que é isto. São aviões de espiões, se quisermos podemos falar sobre Marte e outras coisas que tais, mas a especialidade deste programa é questões internacionais e não interplanetárias. Podemos criar um destes dias um programa especial sobre isso, mas para isso teremos que estudar o assunto em detalhe. E, portanto, estamos aqui numa zona complicada, mas que é uma zona, como o António também intuiu, que é muito ligada a uma certa memória americana, os OVNIs, digamos, o Triângulo das Bermudas. Há aqui um conjunto de coisas que faz parte um bocadinho da mitologia americana e que, de certa maneira, e aí isso é mais a sério, se prende também com uma certa preocupação americana relativamente à sua segurança, à segurança com o país. E é evidente que uma coisa que anda lá por cima tem que ser atirada abaixo porque os americanos acham que é um risco para a sua segurança. E é normal, num país, nós faríamos a mesma coisa se tivéssemos aviões para tirar essas coisas abaixo. Não temos, ou temos poucos, ou os que temos se calhar não estão a funcionar. Portanto, digamos, os americanos estão preocupados com isso. Vamos ver o que é que isto dá, mas, portanto, entramos aqui num terreno já mais complicado. Mas, como digo, Joe Biden dá sinais de continuar, para utilizar uma expressão americana, business as usual, como se o negócio continuasse na mesma e avança para as eleições de 92, qual Matusalém. Exato. Para uma resposta rápida, embaixador, Lula da Silva já saiu dos Estados Unidos e no próximo mês vai até à China. De alguma maneira é para deixar claro ao mundo que não foi a Washington para prestar nenhum tipo de vassalagem. Não, Lula da Silva, eu acho que o Brasil nessa matéria é muito claro. O Lula da Silva, a política externa brasileira é dirigida por um senhor chamado Celso Amorim, que já foi ministro dos Negócios Estrangeiros de Lula, foi ministro da Defesa de Dilma Rousseff e que agora, digamos, é a figura tutelar da política externa brasileira. Convém estarmos atentos em relação a isso. Celso Amorim é uma figura que tem uma leitura do Brasil, de que aliás imbuiu todo o serviço diplomático brasileiro, que é uma leitura de um player a nível global. E que naturalmente vai procurar jogar com os grandes players. Não se esqueça que o Brasil é membro dos BRICS, o Brasil era membro do IBAS, que é um grupo mais democrático em que era a Índia, o Brasil e a África do Sul. E, portanto, o Brasil joga em vários tabuleiros. E considera-se sempre, esta é uma leitura muito brasileira, considera-se sempre que está a jogar ao nível mais elevado. E a China é, neste momento, um parceiro absolutamente incontornável, tendo em atenção o papel que até pode ter junto da Rússia, a conflitualidade que mantém cada vez mais evidente com os Estados Unidos. E, portanto, estamos aqui num ano em que o Brasil quer jogar alto. E Lula sabe que é na área externa onde tem um valor acrescentado extraordinário, tendo em conta que quando saiu do governo em 2010, tinha um prestígio internacional altíssimo, precisamente devido à sua própria relevância externa. Tem muitos problemas internos, é verdade, mas no Brasil, contrariamente aos Estados Unidos, a dinâmica externa e o prestígio externo funcionam em favor da força do presidente no plano interno. Nos Estados Unidos, ninguém se preocupa minimamente com a questão externa, a não ser quando ela implica sobre o funcionamento da economia interna. Claro. No Brasil, não. No Brasil, o orgulho do país, da ação internacional do país e da aceitação internacional do país é algo muito importante para os brasileiros e, portanto, Lula está a jogar bem. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida. Até lá.